Uma festa escolar desperta uma dor silenciosa em dois irmãos gêmeos que cresceram sem a mãe. Na tentativa de acalmar os pequenos, a jovem cuidadora aceita fingir ser mãe, só por hoje. Mas o gesto comovente desencadeia uma série de eventos que abalam segredos, laços e lealdades. O que começa como um pedido inocente acaba redefinindo o sentido de família e despertando amores, ciúmes e ameaças sombrias. Em uma manhã ensolarada de setembro, o apartamento de cobertura no bairro Jardins, em São Paulo, já fervilhava de atividade. Juliana Borges, uma jovem de 25 anos de pele morena e cabelos cacheados, corria entre a cozinha e o quarto dos gêmeos, equilibrando uma bandeja com café da manhã e uniformes escolares passados. Rafael: Miguel, já são 7h30. O ônibus passa em 15 minutos. Juliana gritou enquanto ajeitava as frutas picadas nos pratinhos coloridos. Os gêmeos idênticos, com olhos castanhos que lembravam os da mãe falecida, e cabelos escuros sempre revoltos, surgiram no corredor em ritmos diferentes. Rafael já vestido e penteado. Miguel ainda de pijama e com uma expressão sonolenta. Tia Ju: o Miguel disse que hoje não vai ter aula porque é dia do planetário, Rafael denunciou, sentando-se à mesa da cozinha. Juliana sorriu, já acostumada com as pequenas artimanhas de Miguel para escapar da escola. Ela se agachou na frente do menino ainda de pijama, ajeitando um cacho rebelde que caía em sua testa. Miguel, hoje é justamente o dia mais importante para vocês irem. A professora Débora mandou um recado especial. A apresentação sobre o sistema solar que vocês prepararam será vista por todas as famílias da escola. Lembra como você decorou todos os nomes das luas de Júpiter? Você não quer mostrar isso para todo mundo? Os olhos do menino se iluminaram brevemente, mas logo uma sombra passou por eles. Mas as outras crianças vão estar com as mães delas, sussurrou, tão baixo que apenas Juliana pôde ouvir. A jovem cuidadora sentiu um aperto no peito. Os gêmeos haviam perdido a mãe, Carolina, durante o parto, uma complicação súbita que ninguém previu. Desde então, o pai das crianças, Eduardo Monteiro, um executivo de 38 anos de uma multinacional de tecnologia, mergulhou no trabalho como escape para a dor, tornando-se uma figura quase fantasmagórica na vida dos filhos. Eu vou estar lá. E a vovó Cecília também prometeu aparecer, lembra? Juliana tentou animar, enquanto conduzia Miguel até o banheiro para um banho rápido. Na sacada do apartamento, Rafael observava o movimento da cidade, seus olhos seguindo os carros na Avenida Paulista. Papai prometeu que ia hoje, disse, sem desviar o olhar do trânsito intenso. Juliana mordeu o lábio inferior. Eduardo havia prometido, sim. Como prometera no dia da apresentação de judô, na feira de ciências e no festival junino. Mas as emergências corporativas sempre surgiam, e os olhos decepcionados dos meninos se tornavam parte da rotina. Ele vai fazer o possível. Rafa, seu pai trabalha duro para dar tudo o que vocês precisam. Menos ele. O menino respondeu com uma maturidade dolorosa para seus 8 anos. Juliana trabalhou para os Monteiro desde que os gêmeos tinham 5 anos. No início, foi apenas uma babá temporária, indicada por uma agência enquanto terminava sua faculdade de pedagogia, mas rapidamente tornou-se indispensável, não apenas pelos cuidados práticos com as crianças, mas pelo afeto genuíno que desenvolveu por elas. O telefone da cobertura tocou, interrompendo o café da manhã. Juliana atendeu, reconhecendo imediatamente a voz no outro lado da linha. Juliana, aqui é Eduardo. Estou embarcando para uma conferência em Belo Horizonte agora. Surgiu uma emergência com nosso maior cliente. Não sei se conseguirei voltar a tempo para a apresentação dos meninos. Juliana fechou os olhos, tentando controlar a frustração em sua voz. Eduardo, você prometeu a eles. É sobre o sistema solar, eles passaram semanas se preparando. Houve um silêncio do outro lado, quebrado apenas pelos anúncios do aeroporto. Eu sei. Farei o possível. Se eu não chegar, explique a eles que o trabalho é mais importante, que uma reunião de emergência surgiu, que você lamenta muito. Juliana interrompeu, para logo depois se arrepender do tom. Desculpe, não é meu lugar dizer isso. Não, você está certa, Eduardo respondeu com voz cansada. Diga a eles que vou tentar chegar mesmo que seja no final. Após desligar,
Juliana encontrou os gêmeos já prontos, mochilas nas costas, observando-a com expectativa nos olhos idênticos. Era o papai? Perguntou Miguel. Sim, ele está muito ocupado com um cliente importante, mas disse que vai fazer de tudo para chegar a tempo de ver vocês. Os ombros dos meninos caíram simultaneamente, em uma coreografia de decepção que Juliana conhecia bem demais. No caminho para a escola, caminhando pelas ruas arborizadas do bairro, Juliana tentava animar os gêmeos falando sobre a apresentação, mas seus pensamentos vagavam para Eduardo. Ela não o julgava totalmente. Perder Carolina havia sido devastador para ele. Juliana chegou à família quando a ferida ainda estava aberta e viu como Eduardo parecia perdido, dividido entre o luto e a responsabilidade de criar 2 filhos sozinho. No entanto, enquanto os anos passavam, a ausência dele se tornava uma presença constante na vida dos gêmeos. Uma cadeira vazia nos jantares, um lugar desocupado nas reuniões escolares, promessas quebradas que se acumulavam como pequenas cicatrizes. A Escola Novo Horizonte, uma instituição particular no coração dos jardins, estava decorada com planetas pendurados e estrelas de papel brilhante para a apresentação daquele dia. O pátio interno havia sido transformado em um pequeno planetário, com os trabalhos das turmas expostos em painéis coloridos. "Olha só quantas pessoas!" exclamou Rafael, subitamente nervoso, ao ver o número de pais e mães chegando. "Vocês vão arrasar!" Juliana encorajou, ajeitando as camisetas dos meninos com o logo da escola. "Ninguém conhece mais sobre Júpiter e suas luas do que vocês dois." A professora Débora, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor, aproximou-se deles. "Olá, Juliana. E aí estão meus pequenos astrônomos favoritos. Prontos para brilhar?" Miguel se escondeu parcialmente atrás de Juliana, enquanto Rafael ensaiava um sorriso tímido. "Eles estão um pouco nervosos", Juliana explicou. "É normal, mas vai ser incrível, vocês vão ver." "E os papais vêm assistir?" A professora perguntou com a melhor das intenções. Juliana sentiu Miguel apertar sua mão com força. "A vovó Cecília vem, e o pai deles está tentando chegar a tempo. Ele teve uma emergência de trabalho", respondeu diplomaticamente. Conforme as famílias se acomodavam nas cadeiras dispostas em semicírculo, Juliana notou como os gêmeos observavam as outras crianças. Meninas que ajeitavam os cabelos com a ajuda das mães. Meninos que recebiam palavras de encorajamento dos pais. Famílias completas, sorridentes, tirando fotos para eternizar o momento. "Tia Ju", sussurrou Miguel puxando a manga de sua blusa. "Você pode fingir que é nossa mãe hoje?" O pedido atingiu Juliana como uma onda. Rafael, ao lado do irmão, a olhava com olhos suplicantes. "Só hoje", completou Rafael com a voz embargada, "para não sermos os únicos sem mãe na apresentação." Juliana sentiu um nó na garganta. Ela sabia que deveria explicar que não era apropriado, que ela era a cuidadora deles, não a mãe. Mas ao ver os olhos marejados dos gêmeos, idênticos em sua vulnerabilidade e esperança, algo se quebrou dentro dela. "Está bem", respondeu baixinho, abaixando-se para ficar na altura deles. "Só hoje, quando precisarem me apresentar para alguém, podem me chamar assim." Os rostos dos meninos se iluminaram como se alguém tivesse acendido uma luz dentro deles. Juliana os abraçou forte, sentindo o coração acelerado. "Agora vamos mostrar para todo mundo como vocês são inteligentes, ok? Vocês vão ser as estrelas mais brilhantes desse planetário." O que nenhum dos 3 notou, enquanto se dirigiam para o local da apresentação, foi a figura que entrou apressadamente pelo portão principal da escola, ajeitando a gravata desalinhada após a corrida do estacionamento. Eduardo Monteiro, contra todas as expectativas, havia conseguido chegar e estava prestes a testemunhar algo que mudaria para sempre o curso de suas decisões. Eduardo Monteiro atravessou o pátio decorado da escola com passos apressados. Seu terno italiano impecável destoava entre os pais vestidos casualmente para o evento escolar. Conseguira escapar da reunião em Belo Horizonte mais cedo, transferindo-a para a videoconferência no carro durante o trajeto até a escola. Seu assistente Marcelo praticamente o expulsara do escritório. Seus filhos precisam mais do senhor hoje do que a empresa. Estava atrasado, mas não havia perdido tudo. Segundo a programação que segurava nas mãos, a apresentação dos gêmeos seria a penúltima.
Sentindo-se deslocado entre os grupos de pais que claramente se conheciam, Eduardo procurou um lugar discreto nas últimas fileiras. Enquanto se acomodava, seus olhos percorreram o ambiente, até encontrar Rafael e Miguel. Estavam próximos a um grande painel sobre Júpiter, conversando animadamente com Juliana. Eduardo não pôde deixar de notar como os filhos gesticulavam com entusiasmo, completamente diferentes dos meninos quietos e reservados que via nos breves momentos em casa. A apresentação da turma começou. Cada dupla de alunos explicava um aspecto do sistema solar. Quando chegou a vez dos gêmeos, Eduardo ajeitou-se na cadeira, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. Rafael começou falando sobre Júpiter, sua voz surpreendentemente firme para uma criança geralmente tímida. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Tem muitas luas. Não é, mamãe? Rafael olhou para Juliana, que sorriu encorajadora na primeira fileira. Eduardo congelou. Mamãe? Devia ter ouvido errado. Miguel continuou. Existem 79 luas descobertas em Júpiter até agora. As 4 maiores foram descobertas por Galileu Galilei e se chamam... Eduardo mal conseguia se concentrar nas palavras do filho. Seus olhos fixavam-se na interação entre Juliana e os gêmeos. A naturalidade com que eles olhavam para ela, buscando aprovação. A forma carinhosa como ela assentia, incentivando-o silenciosamente. E a lua Europa? Pode ter água líquida debaixo da sua superfície de gelo. Não é incrível, mamãe? Desta vez não havia dúvida. Miguel chamara Juliana de mamãe, e ela respondera com um sorriso radiante. Eduardo sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. O celular escorregou de sua mão, caindo com estrépito no piso de madeira. Várias cabeças se voltaram em sua direção. Eduardo, constrangido, abaixou-se para pegar o aparelho. Quando se endireitou, seus olhos encontraram os de Juliana. A surpresa estampada no rosto dela era evidente. Claramente não esperava vê-lo ali. Ela sussurrou algo para os gêmeos, cujos rostos se iluminaram ao avistá-lo. Eduardo tentou sorrir, mas sentia o rosto rígido, como uma máscara. A apresentação continuou, mas Eduardo mal registrava o que acontecia. Em sua mente, reproduzia-se a cena dos filhos chamando outra pessoa de mamãe. Não era ciúme o que sentia. Era algo mais profundo e doloroso, a constatação de seu próprio fracasso. Carolina havia partido, mas ele também se ausentara, deixando um vácuo que Juliana naturalmente preenchera. Após a apresentação, enquanto os pais aplaudiam e as crianças corriam para abraçar suas famílias, Eduardo permaneceu sentado, incapaz de se mover. Os gêmeos correram até ele, seus rostos pequenos transbordando de alegria. "Papai, você veio!" exclamou Rafael, jogando-se em seus braços. "Você viu a gente falando das luas de Júpiter?" Miguel perguntou, pulando de entusiasmo. Eduardo abraçou os filhos, sentindo seus corpos pequenos e quentes contra o seu. Quando foi a última vez que os abraçara assim? Não conseguia lembrar. "Vi sim, vocês foram incríveis, verdadeiros cientistas", respondeu a voz rouca de emoção. Juliana aproximou-se hesitante, carregando as mochilas dos meninos. Havia uma tensão no ar entre os adultos, perceptível mesmo para as crianças, que ficaram subitamente quietas. "Eduardo, que surpresa boa", disse ela formalmente. "Os meninos ficaram tão felizes em ver você." Ele assentiu sem conseguir olhá-la nos olhos. "Podemos conversar mais tarde, em casa?" "Claro", Juliana respondeu, um leve tremor em sua voz. O caminho de volta para o apartamento nos jardins foi feito em um silêncio desconfortável. Eduardo dirigia, lançando ocasionalmente olhares pelo retrovisor para os gêmeos, que, exaustos pela excitação do dia, cochilavam no banco de trás. Juliana olhava pela janela, evitando seu olhar. Não muito longe dali, em um café com vista para o Parque Ibirapuera, Fernanda Teixeira observava o movimento enquanto bebericava um cappuccino. Aos 35 anos, a mulher de cabelos loiros impecavelmente alisados e unhas longas e vermelhas cultivava uma imagem de sucesso. Era instrutora de yoga e coach de vida, com um estúdio bem-sucedido frequentado pela elite paulistana. Seu telefone vibrou sobre a mesa. Era uma notificação de uma rede social. Eduardo Monteiro havia publicado uma foto, algo raro. A imagem mostrava os gêmeos sorridentes em frente ao painel sobre Júpiter. A legenda dizia apenas:
Meus pequenos astrônomos, parabéns pela apresentação. Fernanda sentiu o rosto esquentar. Havia conhecido Eduardo num retiro de executivos, onde ela fora convidada para dar aulas de yoga e mindfulness. O relacionamento deles fora breve, mas intenso. Pelo menos para ela. Ele estava vulnerável, ainda lidando com a perda da esposa. Fernanda vira nele o pacote perfeito. Bem-sucedido, viúvo, pai de 2 filhos adoráveis. Mas Eduardo terminara tudo 3 meses depois, alegando que não estava pronto para um novo relacionamento e precisava priorizar os filhos. Filhos que mal via, como ela fazia questão de apontar. Na verdade, suspeitava que a verdadeira razão estava naquela babá metida que praticamente morava na cobertura dele. Fernanda aumentou o zoom na foto, notando uma figura parcialmente visível no canto. Juliana, sempre ela. Fernanda bloqueou o celular com força desnecessária, assustando o garçom que se aproximava. Mais alguma coisa, senhora? Não, obrigada. Só a conta. Enquanto pagava, Fernanda fez uma promessa silenciosa a si mesma. Aquela babá não ficaria por muito tempo na vida de Eduardo, não se dependesse dela. De volta ao apartamento nos Jardins, Eduardo ajudou a colocar os gêmeos na cama. Era uma experiência quase nova para ele, participar desse ritual noturno. Juliana permaneceu discretamente afastada, permitindo esse momento entre pai e filhos. Papai, você vai estar aqui amanhã quando acordarmos? Perguntou Miguel, os olhos já pesados de sono. A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Era isso que seus filhos esperavam dele? Apenas estar presente? Vou sim, filho. E vamos tomar café juntos antes da escola. Depois de certificar-se que os meninos dormiam, Eduardo encontrou Juliana na cozinha, organizando as lancheiras para o dia seguinte. Podemos conversar agora? Sally perguntou, indicando a sala. Juliana assentiu, secando as mãos no avental. No amplo living com vista para a cidade iluminada, eles se sentaram em sofás opostos. Sobre hoje? Na escola, Eduardo começou hesitante. Me desculpe por isso. Juliana interrompeu as palavras saindo apressadas. Os gêmeos me pediram para fingir ser. Bem, eles estavam inseguros vendo as outras crianças com as mães. E eu não devia ter concordado. Foi inapropriado, eu sei. Mas eles pareciam tão... Juliana. Eduardo a interrompeu suavemente. Não estou bravo com você. Ela parou surpresa, não está? Não. Eduardo passou as mãos pelo rosto cansado. Estou bravo comigo mesmo. O silêncio pesou entre eles. Vi como meus filhos olham para você. Como eles procuram sua aprovação, seu sorriso. Como eles se sentem seguros ao seu lado. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Você se tornou a mãe deles enquanto eu mal sou um pai. Juliana parecia desconfortável com o rumo da conversa. Eduardo, você é o pai deles. Eles o amam imensamente. Você só tem estado ocupado, é compreensível. Não, não é. Sua voz saiu mais firme do que pretendia. Não é compreensível abandonar meus filhos emocionalmente por anos, usando o trabalho como desculpa. Eduardo levantou-se, andando até a janela. A cidade cintilava lá embaixo, indiferente aos dramas que se desenrolavam dentro dos apartamentos. Quando Carolina se foi, ele raramente pronunciava o nome da esposa. Foi como se uma parte de mim também tivesse partido. Olhar para os gêmeos era doloroso demais. Eles têm os olhos dela, sabia? Juliana assentiu silenciosamente. Então me enterrei no trabalho. Convenci-me de que estava fazendo isso por eles, garantindo seu futuro. Mas a verdade é que estava fugindo. Ele virou-se para encará-la. Tornei meus filhos órfãos de pai e mãe, quando só deveriam ser de mãe. Lágrimas inesperadas surgiram nos olhos de Eduardo. Ele não chorava desde o funeral de Carolina. Juliana levantou-se instintivamente, aproximando-se dele. Nunca é tarde para mudar isso, Eduardo. Ele enxugou os olhos rapidamente, constrangido por essa demonstração de emoção. Vou mudar. A partir de hoje. Ele olhou para Juliana com intensidade. Quero estar presente na vida dos meus filhos. Quero conhecê-los de verdade. Não apenas comprar presentes caros para compensar minha ausência. Juliana sorriu, genuinamente feliz. Eles vão adorar isso. Vou precisar de sua ajuda, Juliana. Você conhece a rotina deles, seus gostos, seus medos. Pode me ensinar a ser o pai que eles merecem? Naquele momento, algo mudou na dinâmica entre eles. Não eram mais apenas empregador e funcionária.
mas aliados em uma missão importante: reconstruir uma família. Claro que sim, ela respondeu emocionada. O que nenhum dos dois percebeu, enquanto selavam esse novo acordo, era que a semente de algo mais profundo estava sendo plantada naquela noite. E também não imaginavam que, não muito longe dali, alguém já traçava planos para destruir essa possibilidade antes mesmo que ela florescesse. No dia seguinte, pela primeira vez em anos, Eduardo tomou café da manhã com os filhos antes da escola. Cancelou 2 reuniões matinais e reagendou uma videoconferência. Os gêmeos, inicialmente desconfiados dessa mudança súbita, logo se animaram quando o pai perguntou detalhes sobre o que aprenderiam naquele dia. Juliana observava a cena com um misto de alegria e apreensão. Era o que sempre desejara para os meninos, a atenção do pai. Mas uma pequena parte dela se perguntava: qual seria seu papel agora, se Eduardo realmente cumprisse a promessa de estar mais presente? Nas semanas seguintes, o apartamento nos Jardins testemunhou uma transformação que parecia impossível apenas um mês antes. Eduardo chegava em casa pontualmente às 18 horas, dispensando o motorista e buscando pessoalmente os filhos nas atividades extracurriculares. Jantares em família tornaram-se regra, não exceção. Aos fins de semana, o executivo antes ausente agora organizava passeios ao Parque Ibirapuera, visitas ao Museu do Futebol e até mesmo um acampamento improvisado na sala. Juliana observava essa mudança com um misto de alegria e incerteza. Ver Rafael e Miguel florescerem com a atenção do pai era tudo que sempre desejara para eles, mas ao mesmo tempo sentia-se deslocada na nova dinâmica familiar. Em alguns momentos flagrava-se olhando para o trio, pai e filhos, sentindo-se como uma intrusa no quadro perfeito. Uma tarde de domingo, enquanto os 4 faziam um piquenique no Parque Vila Lobos, Juliana decidiu dar espaço à família. Acho que vou aproveitar para resolver algumas coisas pessoais, ela comentou, levantando-se do cobertor estendido na grama. Vocês ficam bem sem mim por algumas horas? Os gêmeos protestaram imediatamente, enquanto Eduardo a observava com uma expressão difícil de decifrar. Você é parte do nosso domingo, Ju, insistiu Miguel, segurando sua mão com força. Temos sorvete para a sobremesa, acrescentou Rafael, como se esse fosse o argumento definitivo para convencê-la a ficar. Juliana olhou para Eduardo, buscando apoio. Ele sorriu levemente antes de responder. Os meninos estão certos, Juliana. Você faz parte disso. Ele fez um gesto abrangendo o cobertor e as crianças. Não é só trabalho, é? Você poderia ficar se quiser. Havia algo na voz dele, uma nota de vulnerabilidade. Ela não saberia dizer com certeza, mas sentiu o rosto esquentar sob seu olhar. Tudo bem. Fico para o sorvete, concordou, voltando a sentar-se, para a alegria dos gêmeos. Não muito longe dali, parcialmente escondida atrás de uma árvore, Fernanda Teixeira observava a cena com os olhos semicerrados. Vestia roupas esportivas de grife e óculos escuros enormes, como se estivesse apenas fazendo exercícios no parque. Mas sua atenção estava completamente voltada para o quarteto no piquenique. Durante semanas, ela acompanhara de longe a transformação na vida de Eduardo. Os boatos no círculo de amigos em comum não tardaram a circular. O executivo workaholic agora priorizava a família, recusava happy hours e havia até mesmo transferido uma viagem de negócios para o sócio para não perder a reunião escolar dos filhos. Tão patético, murmurou para si mesma, observando Eduardo rir de algo que Juliana dissera. Fernanda já conhecera vários tipos de rival ao longo de sua vida. Mulheres sofisticadas, executivas poderosas, socialites de sobrenomes importantes. Mas essa babá, com suas roupas simples e jeito despretensioso, era um insulto pensar que Eduardo a preferia. Observando os 4 interagirem, Fernanda percebeu algo que a incomodou profundamente. Eles pareciam uma família, uma verdadeira família. O tipo de cena que ela mesma imaginara protagonizar ao lado de Eduardo, com os gêmeos a chamando de tia Fê inicialmente, e depois, quem sabe, mãe. Com um movimento brusco, ela se afastou, já tramando o próximo passo. Não deixaria aquela intrusa roubar o que deveria ser seu por direito. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã dos gêmeos, Juliana recebeu uma ligação inesperada da diretora da escola.
Senhorita Borges, aqui é Marisa Campos, da Escola Novo Horizonte. Temos um assunto delicado para discutir sobre os gêmeos Monteiro. Seria possível comparecer à escola hoje? O tom grave da diretora deixou Juliana apreensiva. Aconteceu alguma coisa com os meninos? Prefiro conversar pessoalmente. O Sr. Monteiro também está sendo contatado. Após desligar, Juliana tentou ligar para Eduardo, mas ele estava em reunião. Decidiu ir imediatamente à escola, deixando uma mensagem para ele. No escritório elegante da diretora Marisa, uma mulher de meia idade, com expressão sempre serena, Juliana foi recebida com uma formalidade incomum. Senhorita Borges, recebemos uma denúncia anônima sobre seu comportamento com os gêmeos Monteiro. Juliana sentiu o sangue gelar. Denúncia? Que tipo de denúncia? A diretora consultou algumas anotações antes de continuar. Segundo o relato, a senhorita estaria negligenciando as crianças, usando constantemente o celular enquanto deveria supervisioná-las. Ela fez uma pausa desconfortável. Há também uma alegação sobre consumo de substâncias ilícitas na presença delas. O quê? Juliana levantou-se abruptamente, chocada. Isso é completamente absurdo. Eu jamais faria algo assim. Compreendo sua indignação, respondeu a diretora com voz calma. Não estamos fazendo acusações, apenas seguindo o protocolo. Temos obrigação de investigar qualquer denúncia relacionada ao bem-estar de nossos alunos. Nesse momento, Eduardo entrou na sala, parecendo preocupado e confuso. Desculpem o atraso. O que aconteceu? Os meninos estão bem? A diretora repetiu as acusações para Eduardo, que ouviu em silêncio, seu rosto passando da surpresa à indignação. Isso é ridículo, afirmou categoricamente quando ela terminou. Juliana é a pessoa mais responsável e dedicada que conheço. Confio a vida dos meus filhos a ela há anos. Juliana sentiu uma onda de gratidão pela defesa imediata de Eduardo. Aprecio sua confiança, Sr. Monteiro, respondeu a diretora. Mas entenda que precisamos levar todas as denúncias a sério. Vamos conduzir uma avaliação discreta, observando as interações durante as atividades escolares. Enquanto isso, pedimos que vocês estejam cientes e atentos. No caminho de volta dentro do carro, Juliana finalmente desabou em lágrimas silenciosas. Eduardo, no volante, lançou-lhe um olhar preocupado. Ei, não deixe isso te afetar. Nós dois sabemos que é mentira. Quem faria algo assim, Eduardo? Ela perguntou entre soluços. Quem inventaria coisas tão horríveis sobre mim? Eduardo manteve os olhos na estrada, mas sua expressão endureceu. Não sei, mas vou descobrir. E quando descobrir... Ele não completou a frase, mas seus dedos apertaram o volante com força. No apartamento, Eduardo decidiu trabalhar de casa pelo resto do dia. Algo no instinto de proteção que sentira, ao ver Juliana sendo acusada injustamente, o incomodava. Não era apenas preocupação com a cuidadora de seus filhos. Era algo mais profundo, mais pessoal. Enquanto respondia e-mails na sala de estar, observava discretamente Juliana com os gêmeos. Ela brincava com massinha de modelar na mesa da cozinha, ajudando-os a criar miniaturas dos planetas para um novo projeto escolar. Seu celular estava guardado na bolsa, longe do alcance. Não havia qualquer indício das acusações ridículas feitas contra ela. Quem teria interesse em prejudicá-la? A pergunta rodava em sua mente sem encontrar resposta. À noite, após colocar os gêmeos para dormir, Juliana encontrou Eduardo na varanda, contemplando a cidade iluminada com um copo de uísque na mão. Posso me juntar a você? Ele assentiu, indicando a cadeira ao lado. Ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas observando as luzes de São Paulo. Estou pensando em pedir demissão, Juliana disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Eduardo virou-se bruscamente para ela. O quê? Por causa dessa acusação absurda? Não quero prejudicar os meninos. Se alguém está tentando manchar minha reputação, isso pode afetá-los também. Não vou deixar você sair, Eduardo afirmou com veemência surpreendente até para si mesmo. Rafael e Miguel precisam de você. Ele hesitou antes de acrescentar. Eu preciso de você. O silêncio que seguiu foi carregado de tensão. Juliana sentiu o coração acelerar. Nesses anos todos, Eduardo continuou, você se tornou muito mais que uma funcionária, Juliana. Você é...
Ele buscou a palavra certa: família. Antes que Juliana pudesse responder, o interfone tocou. Era tarde para visitas. Senhor Monteiro, desculpe o horário, disse o porteiro, mas tem uma senhora aqui insistindo em falar com o senhor. Diz que é urgente sobre os seus filhos. Eduardo franziu o senho, trocando um olhar confuso com Juliana. Quem é? Fernanda Teixeira, senhor. Eduardo empalideceu visivelmente. Juliana notou sua reação, mas não disse nada. Diga que não posso recebê-la agora. Se for realmente urgente, que me ligue amanhã. Após desligar, ele permaneceu em silêncio por alguns momentos. Quem é Fernanda Teixeira? Juliana finalmente perguntou. Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Alguém do meu passado. Tivemos um relacionamento breve há alguns meses. Juliana sentiu um aperto inexplicável no peito. E por que ela estaria aqui querendo falar sobre os meninos? Não faço ideia. Eduardo parecia genuinamente perplexo. Ela só encontrou os gêmeos algumas vezes, brevemente. Na recepção do luxuoso condomínio, Fernanda recebia a negativa do porteiro com um sorriso forçado. Por dentro fervia de raiva. Eduardo a estava rejeitando, por causa daquela babá intrometida. Tinha certeza. Tudo bem, voltarei em outro momento, disse docemente, virando-se para sair. No táxi de volta para casa, formulava seu próximo passo. A denúncia anônima para a escola não surtira o efeito esperado. Precisava de algo mais contundente, algo que abalasse a confiança de Eduardo naquela mulher. Dias depois, durante um almoço de domingo na cobertura, a campainha tocou. Eduardo atendeu, encontrando um entregador com um grande envelope. Entrega para Eduardo Monteiro. Assinatura, por favor. Intrigado, Eduardo assinou e levou o envelope para a sala. Dentro, encontrou várias fotografias e um bilhete impresso. Ela não é quem você pensa, apenas cuidando de seus interesses. As fotos mostravam Juliana em um bar tarde da noite, conversando intimamente com um homem. Em algumas imagens, ele segurava a mão dela sobre a mesa. Em outra, estavam abraçados na calçada em frente ao local. Eduardo sentiu uma onda de ciúme? Não, era preocupação, disse a si mesmo. Afinal, a vida pessoal de Juliana não lhe dizia respeito, mas algo naquelas fotos o incomodava profundamente. O que é isso, pai? Rafael perguntou, aproximando-se curioso. Eduardo guardou rapidamente as fotos de volta no envelope. Nada importante, filho. Só alguns documentos do trabalho. Durante o resto do almoço, Eduardo manteve-se distante, observando Juliana disfarçadamente. Ela notou sua mudança de comportamento, mas atribuiu ao estresse do trabalho. À noite, após os gêmeos dormirem, Eduardo chamou Juliana ao seu escritório. Sem dizer uma palavra, entregou-lhe o envelope. Juliana examinou as fotos, sua expressão passando de confusão à compreensão e então à indignação. Alguém está me seguindo? Tirando fotos minhas? Sua voz tremia de raiva e medo. Quem é ele? Eduardo perguntou, tentando soar casual, mas falhando miseramente. Victor, um amigo da faculdade, Juliana respondeu, ainda chocada com as fotos. Nos encontramos na semana passada porque... Ela parou, parecendo lutar com uma decisão interna. Porque... Eduardo insistiu, odiando a si mesmo pelo tom quase acusatório. A filha dele está com leucemia, Juliana respondeu, as lágrimas surgindo em seus olhos. Ele me ligou desesperado, precisando desabafar. Sua esposa estava destruída, ele também. Precisava de um ombro amigo. Eduardo sentiu vergonha de suas suspeitas. Por que não me contou que sairia? Juliana o encarou surpresa com a pergunta. Eu não sabia que precisava informar sobre minha vida pessoal. Era minha noite de folga, Eduardo. Não é isso, ele se apressou em corrigir. Estou preocupado com alguém seguindo você, tirando fotos. Isso é assustador. Juliana assentiu, ainda abalada. Quem faria isso? E por quê? Eduardo hesitou, mas decidiu ser honesto. Tenho uma suspeita. Fernanda, a mulher que veio aqui aquela noite. Sua ex? Nosso relacionamento terminou de forma complicada. Ela não aceitou bem. Juliana absorveu a informação em silêncio. Você acha que ela está por trás das denúncias na escola também? É possível, Eduardo admitiu. Vou contratar segurança adicional para o prédio e falar com meu advogado sobre uma possível ordem de restrição. Juliana sentiu uma onda de alívio por Eduardo acreditar nela, mas também medo pelo que aquela mulher poderia fazer a seguir. Tenho medo pelos meninos, Eduardo.
Se ela é capaz disso, não vou deixar nada acontecer a vocês, ele respondeu com firmeza, aproximando-se dela. A nenhum de vocês. Por um momento, ficaram próximos demais, o ar entre eles carregado de uma tensão que nenhum dos dois estava preparado para nomear. Eduardo recuou primeiro, pigarreando. Devemos ser cautelosos nas próximas semanas. Nada de rotinas previsíveis, cuidado ao sair sozinha. Juliana assentiu, tentando ignorar a sensação de perda quando ele se afastou. Eduardo chamou quando ele já se dirigia à porta. Obrigada por confiar em mim. Ele sorriu levemente. Sempre. Juliana, sempre. Do outro lado da cidade, no apartamento minimalista em Pinheiros, Fernanda observava as mesmas fotos em seu laptop, frustrada por não terem causado o impacto desejado. Através de um contato na portaria do prédio de Eduardo, soubera que Juliana continuava lá, aparentemente sem problemas. Você não me deixa escolha, querido, murmurou para a foto de Eduardo em sua tela. Vou ter que ser mais persuasiva. Outubro chegou a São Paulo trazendo chuvas intensas e uma umidade sufocante que parecia amplificar as tensões. No apartamento dos Jardins, a rotina seguia com uma normalidade aparente, mas vigilante. Eduardo havia instalado câmeras adicionais no corredor e contratado um segurança particular para acompanhar Juliana e os gêmeos nas saídas. Isso é realmente necessário? Juliana perguntou enquanto observava Antônio, o segurança de quase 2 metros, esperando pacientemente no hall do prédio para levá-los à escola. Prefiro exagerar na precaução do que me arrepender depois, Eduardo respondeu ajustando a gravata. Não sabemos do que Fernanda é capaz. Nas últimas semanas, não houvera mais incidentes, nenhuma denúncia, nenhuma entrega misteriosa, nenhum sinal da ex-parceira de Eduardo. Isso, ao invés de tranquilizá-los, apenas aumentava a tensão, como a calmaria que precede uma tempestade. O telefone de Eduardo tocou. Que era sua mãe, Cecília Monteiro, uma senhora elegante de 65 anos que morava em um casarão no Morumbi. Filho, preciso falar com você. É sobre os gêmeos. O tom urgente alarmou Eduardo. Aconteceu alguma coisa, mãe? Recebi uma ligação muito perturbadora ontem à noite. Uma mulher não se identificou dizendo coisas terríveis sobre a Juliana. Eduardo sentiu o estômago afundar. Que tipo de coisas? Prefiro não repetir por telefone. Estou a caminho do seu escritório. Podemos almoçar? Após desligar, Eduardo encontrou Juliana na cozinha, preparando lanches para os gêmeos. Minha mãe recebeu um telefonema anônimo sobre você, ele disse sem rodeios. Juliana largou a faca que usava para cortar frutas, seu rosto empalidecendo. Ela não disse o quê, mas está vindo falar comigo, Eduardo continuou. Acho que nossa amiga Fernanda está escalando a situação. Juliana respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. Eduardo, isso está ficando assustador. Essa mulher está obcecada. Vou resolver isso, prometo. Ele se aproximou, colocando as mãos em seus ombros em um gesto reconfortante. Confie em mim. O toque dele, mesmo breve, enviou um arrepio pela espinha de Juliana. Nos últimos meses, algo havia mudado entre eles. Olhares que duravam 1 segundo a mais. Toques casuais que pareciam carregados de significado. Conversas noturnas que se estendiam até a madrugada. Nenhum dos dois ousava nomear essa mudança. Mas ela estava lá, palpável como a tensão antes de uma tempestade de verão. No restaurante elegante próximo ao escritório de Eduardo, Cecília Monteiro tamborilava os dedos nervosamente na mesa enquanto esperava o filho. Aos 65 anos, mantinha a postura impecável e o cabelo perfeitamente tingido, numa batalha constante contra o tempo. Viúva há 7 anos, dedicara-se integralmente aos negócios da família e aos netos após a perda do marido. Mãe, Eduardo cumprimentou-a com um beijo na testa antes de sentar-se. O que houve? Cecília olhou ao redor para certificar-se de que não seriam ouvidos antes de inclinar-se na direção do filho. Uma mulher ligou ontem à noite, muito transtornada. No começo pensei que fosse engano, mas ela sabia meu nome, sabia sobre os meninos. O que ela disse? Que sua babá... Cecília fez uma pausa, escolhendo as palavras. Que Juliana estaria abusando de sua confiança. Que ela sai frequentemente à noite, quando você está viajando, deixando os meninos sozinhos. Que recebe homens no apartamento. E o mais grave, que ela estaria...
A senhora baixou ainda mais a voz. Roubando de você. Eduardo sentiu uma onda de raiva. Isso é completamente absurdo. Juliana jamais faria algo assim. Cecília estudou o filho com atenção. Você parece muito seguro disso. Porque é a verdade, mãe. Conheço Juliana há anos. Ela é a pessoa mais íntegra e dedicada que já conheci. Um silêncio significativo pairou entre eles. Há algo que você não está me contando, Eduardo? Ele desviou o olhar. Não sei do que está falando. Filho, Cecília cobriu a mão dele com a sua. Sou sua mãe. Conheço esse olhar desde que você tinha 6 anos e quebrou meu vaso chinês. Eduardo suspirou, rendendo-se. As coisas mudaram entre nós, mãe. Eu me importo com ela. Mais do que deveria. Cecília não pareceu surpresa. E ela sabe disso? Não conversamos sobre isso, é complicado. Por causa de Carolina? Eduardo assentiu levemente. Mesmo após 8 anos, a memória da esposa ainda pairava como uma presença silenciosa em sua vida. Acho que sinto culpa, admitiu. Como se estivesse traindo Carolina ao me interessar por outra pessoa. Cecília apertou a mão do filho com carinho. Eduardo, você sabe que Carolina jamais gostaria que você passasse a vida sozinho. Ela queria que você fosse feliz, que desse aos meninos uma família completa. Eu sei, ele respondeu baixinho. Mas não é só isso. Juliana é funcionária, é muito mais jovem. Os meninos a adoram. E há essa mulher louca me perseguindo. Que mulher? Eduardo explicou brevemente sobre Fernanda e suas suspeitas de que ela estaria por trás das acusações contra Juliana. Isso é muito sério, Cecília comentou preocupada. Você deveria procurar a polícia. E dizer o quê? Que minha ex está espalhando boatos. Não temos provas concretas, mãe. Enquanto isso, no estúdio de yoga em Pinheiros, Fernanda conduzia uma aula para executivas estressadas, seu sorriso sereno mascarando perfeitamente a tempestade interior. Ao terminar, checou o celular encontrando a confirmação que esperava. Reunião marcada para quinta-feira, 15 horas. A mensagem vinha de Cecília Monteiro. Após atender todas as clientes, Fernanda trancou-se em seu escritório. Abriu uma pasta em seu laptop, contendo todas as informações que coletara sobre os Monteiro. Fotos de Juliana com os gêmeos, horários da escola, rotina de Eduardo. Até mesmo a planta do apartamento nos jardins, obtida através de um contato na imobiliária. Você escolheu a adversária errada? Queridinha, murmurou, ampliando uma foto onde Juliana sorria para os gêmeos no parque. Ninguém me humilha e sai impune. Na quinta-feira, pontualmente às 3 da tarde, Fernanda chegou ao elegante chá da tarde no jardim do museu, um estabelecimento sofisticado na região dos jardins. Vestia um conjunto de seda azul marinho, que realçava seus olhos claros. Cabelo impecavelmente arrumado em um coque baixo, a imagem da respeitabilidade. Cecília já a esperava, igualmente elegante em seu tailleur bege. Senhora Monteiro, agradeço por aceitar me encontrar. Fernanda cumprimentou com voz doce, estendendo a mão. Confesso que fiquei curiosa. Cecília respondeu estudando a mulher à sua frente. Não é comum receber ligações anônimas no meio da noite. Fernanda teve a decência de parecer constrangida. Peço desculpas pela hora. Estava muito abalada naquele momento. E por que exatamente você está tão interessada na funcionária do meu filho? Direto ao ponto, pensou Fernanda. Gostava disso. Senhora Monteiro, o que vou lhe contar é difícil, mas necessário. Ela fez uma pausa dramática. Tenho razões para acreditar que essa moça, Juliana, não é quem aparenta ser. E quais seriam essas razões? Fernanda abriu sua bolsa cara, retirando um envelope. Tenho aqui o registro criminal dela. Consegui através de um amigo advogado. Ela foi acusada de furto por um empregador anterior. Cecília pegou o envelope, mas não o abriu. Se isso for verdade, por que meu filho não descobriu em uma verificação de antecedentes? Porque o caso foi arquivado por falta de provas. Fernanda respondeu prontamente. Mas a suspeita permanece. A matriarca dos Monteiro estudou a mulher à sua frente, com olhos experientes que haviam visto muitas mentiras ao longo de décadas nos negócios. E qual é seu interesse nisso tudo, senhorita? Tentui como-se Teixeira. Fernanda Teixeira. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. Senhora Monteiro, seu filho e eu tivemos um relacionamento. Foi breve, mas significativo. Terminamos porque ele disse,
não estar pronto para um novo compromisso, após a perda da esposa. E você acha que Juliana é a razão? Tenho certeza, Fernanda afirmou, seus olhos brilhando com convicção. Ela o manipula, usando os gêmeos como instrumento. Vi como ela age, fazendo-se de indispensável, criando situações para parecer a salvadora. Cecília manteve a expressão neutra. Isso soa como ciúme para mim. Senhorita Teixeira. Fernanda corou levemente. Não é ciúme, senhora Monteiro. É preocupação genuína. Eduardo é um homem vulnerável, ainda lidando com o luto. Os meninos precisam de estabilidade. Essa moça está aproveitando-se da situação. Primeiro emocionalmente, agora financeiramente. E o que você sugere que eu faça? Fernanda inclinou-se, baixando a voz. Confirme por si mesma. Teste-a. Pessoas assim sempre mostram sua verdadeira natureza quando pressionadas. No apartamento dos Jardins, Juliana terminava de ajudar os gêmeos com a lição de casa quando Eduardo chegou, mais cedo que o habitual. Seu rosto mostrava preocupação. Aconteceu algo? Ela perguntou quando as crianças correram para o quarto. Minha mãe virá jantar hoje, ele respondeu, afrouxando a gravata. Quer conhecer melhor você. Isso é inesperado. Ela me fez muitas perguntas sobre você após aquele telefonema, Eduardo explicou. Acho que está preocupada. Ela acredita nas acusações? Diz que não, mas quer formar sua própria opinião. Ele se aproximou, tocando levemente o braço de Juliana. Não se preocupe. Minha mãe pode parecer intimidadora, mas é justa. O jantar foi surpreendentemente agradável. Cecília mostrou-se calorosa com Juliana, interessada em sua formação e em seus planos para o futuro. Os gêmeos, encantados com a presença da avó, comportaram-se excepcionalmente bem. Você tem um toque especial com as crianças, Cecília comentou, enquanto Juliana servia a sobremesa. Rafael costumava ser tão tímido, agora não para de falar. Ele sempre teve muito a dizer, Juliana sorriu. Só precisava de alguém que realmente ouvisse. Eduardo observava a interação entre as duas mulheres mais importantes na vida atual dos seus filhos, sentindo uma estranha mistura de alívio e apreensão. Sua mãe parecia genuinamente impressionada com Juliana, mas ele a conhecia bem demais para não perceber que algo mais estava acontecendo. Após colocar os gêmeos na cama, Juliana voltou à sala para encontrar Eduardo e Cecília conversando em voz baixa. Ambos silenciaram quando ela entrou. Vou terminar de organizar a cozinha, disse, sentindo-se subitamente desconfortável. Não precisa, querida, Cecília interveio. Sente-se conosco. Gostaria de conhecê-la melhor. O querida soou estranhamente falso aos ouvidos de Juliana, mas ela obedeceu, sentando-se na poltrona oposta. Juliana, meu filho me conta que você estuda pedagogia. Cecília começou. Planos para abrir sua própria escola algum dia? Talvez. Mas no momento estou feliz onde estou. Imagino que sim. A senhora sorriu levemente. Eduardo é um empregador generoso. Algo no tom fez Juliana endireitar-se na cadeira. Não é apenas pelo salário, senhora Monteiro. Amo Rafael e Miguel como se fossem... Ela hesitou. Como se fossem seus. Cecília completou. Eu ia dizer como se fossem parte da minha família. Um silêncio desconfortável pairou na sala. Eduardo pigarreou. Mãe, já está tarde. Quer que eu peça ao motorista para vir buscá-la? Cecília ignorou-o, ainda observando Juliana. Sabe, querida, sempre fui boa em julgar o caráter das pessoas. É um dom. E você me parece sincera. Ela fez uma pausa, mas também extremamente ingênua se pensa que isso pode dar certo. Mãe, Eduardo advertiu. Desculpe, não entendi. Juliana respondeu tensa. Cecília inclinou-se para a frente. Uma jovem bonita como você, cuidando dos filhos de um homem rico e vulnerável. Começando a entender, as pessoas falam querida, que não dizem coisas agradáveis. Chega, mãe. Eduardo levantou-se furioso. Você prometeu não fazer isso. Cecília também se levantou imperturbável. Só estou protegendo nossa família, Eduardo. Como sempre fiz. Juliana é parte da nossa família agora, ele respondeu com firmeza surpreendente. O silêncio que seguiu foi elétrico. Juliana permaneceu sentada, atordoada pela declaração de Eduardo e pela hostilidade mal disfarçada de Cecília. A matriarca olhou de um para o outro, uma compreensão súbita iluminando seu rosto. Entendo, disse finalmente. É mais sério do que pensei. Eduardo não recuou.
Sim, é. Cecília pegou sua bolsa preparando-se para sair. Então sugiro que sejam cautelosos. Há pessoas muito interessadas em separar vocês. Ela lançou um olhar significativo para Juliana. E elas não jogarão limpo. Após a saída de Cecília, Juliana e Eduardo ficaram em silêncio por longos minutos. Finalmente, ela encontrou coragem para perguntar: "O que você quis dizer com eu ser parte da família?" Eduardo aproximou-se sentando-se ao seu lado no sofá. "Exatamente o que disse", respondeu sua voz baixa e intensa. "Juliana, esses últimos meses, algo mudou. Você deve ter percebido." Ela assentiu, o coração acelerado. "Eu também." "Tenho medo", ele admitiu. "Medo de estragar tudo, de perder você, de confundir os meninos." "Também tenho medo", ela sussurrou. "Mas mais ainda de não tentar." Eduardo tocou seu rosto suavemente. "Podemos ir devagar, um dia de cada vez." Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se uma tensão acumulada por meses finalmente encontrasse liberação. O beijo, inicialmente hesitante, aprofundou-se com uma urgência que surpreendeu a ambos. As mãos de Eduardo enredaram-se nos cabelos de Juliana, enquanto ela se agarrava à camisa dele. O som da campainha os separou abruptamente. Ofegantes, olharam-se com um misto de surpresa e desejo. Quem seria a essa hora? Juliana perguntou, ajeitando o cabelo desalinhado. Eduardo levantou-se, tentando recuperar a compostura. "Vou verificar." No corredor vazio encontrou apenas um envelope no chão. Dentro, uma única foto. Ele e Juliana, segundos antes, beijando-se na sala. Anexado um bilhete escrito à mão. "Que comovente. Aproveite enquanto pode." Eduardo sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Alguém os observava. Alguém muito mais próximo e perigoso do que imaginavam. A descoberta da foto e do bilhete ameaçador transformou o apartamento nos jardins em uma fortaleza nas semanas seguintes. Eduardo contratou uma equipe de segurança para verificar o prédio inteiro. Instalou um sistema de alarme avançado e trocou todas as fechaduras. Para os gêmeos, tudo foi apresentado como melhorias na segurança, mas a tensão entre os adultos era palpável mesmo para crianças de 8 anos. "Por que o papai está tão bravo ultimamente?" perguntou Miguel uma noite, enquanto Juliana o ajudava com o pijama. "Ele não está bravo, querido", ela respondeu, tentando soar casual. "Só preocupado com o trabalho." "E por que aqueles homens de preto ficam andando pelo prédio?" Juliana hesitou. Os gêmeos eram perceptivos demais para mentiras evidentes. "São pessoas que ajudam a manter todos seguros." "Seguros de quê?" insistiu Rafael, aparecendo na porta do banheiro, com a escova de dentes na mão. "De problemas", ela respondeu vagamente. "Às vezes, em prédios grandes como o nosso, é bom ter pessoas extra cuidando de tudo." Os meninos trocaram olhares idênticos que claramente diziam: "Os adultos estão escondendo algo", mas não insistiram. Juliana sentiu um aperto no peito. Odiava não ser completamente honesta com eles. Mas como explicar que uma mulher obsessiva estava perseguindo a família? No escritório, Eduardo conversava em voz baixa com Marcos Tavares, um investigador particular recomendado por seu advogado. Conseguiu descobrir como a foto foi tirada. Marcos, um homem de meia-idade com expressão permanentemente séria, assentiu. Há um ponto cego no sistema de câmeras do prédio, exatamente na área que dá visão para sua sala. Alguém que conhecesse bem o edifício saberia disso. E quanto ao bilhete? Alguma impressão digital? Nada útil. Foi escrito com luvas, provavelmente. Quem fez isso sabe o que está fazendo. Eduardo passou as mãos pelo rosto cansado. Conseguiu alguma informação sobre Fernanda Teixeira? Alguns detalhes interessantes. Marcos consultou suas anotações. Teve 2 pedidos de medida protetiva contra ela por ex-namorados nos últimos 5 anos, ambos alegando comportamento obsessivo, invasão de propriedade, perseguição. "Meu Deus", Eduardo murmurou. "Mais preocupante ainda. Ela fez um curso de arrombamento." "O quê? Como isso é legal?" Foi apresentado como técnicas de escape para situações de emergência, parte de um treinamento de sobrevivência. Mas as habilidades são as mesmas. Eduardo sentiu um frio na espinha. Acha que ela poderia invadir o apartamento? E com o sistema atual, improvável. Mas eu reforçaria a vigilância nas entradas de serviço e garagem. E
Não deixaria as crianças sozinhas com a senhorita Borges. Juliana não representa nenhum perigo para meus filhos. Eduardo respondeu categoricamente. Não estou sugerindo isso, o investigador esclareceu. Estou dizendo que se essa mulher é tão obsessiva quanto parece, ela pode tentar atingir você através das pessoas que você ama. A senhorita Borges e as crianças são alvos vulneráveis. Após a saída do investigador, Eduardo encontrou Juliana na cozinha, preparando o chá. Desde o beijo 2 semanas antes, eles haviam mantido uma distância cautelosa um do outro. A ameaça pairando sobre eles esfriara o ardor inicial, substituindo-o por um senso constante de vigilância. O que disse o investigador? Ela perguntou, empurrando uma xícara na direção dele. Eduardo relatou a conversa, omitindo apenas a parte sobre não deixar as crianças sozinhas com ela. Juliana ouviu em silêncio, seu rosto empalidecendo progressivamente. Então ela é realmente perigosa, concluiu, a voz quase um sussurro. Marcos acha que deveríamos registrar um boletim de ocorrência, mas sem provas concretas de que é ela. E se acontecer algo com os meninos? Juliana perguntou, o medo evidente em seus olhos. Eduardo, talvez eu devesse me afastar por um tempo. Ela parece me ver como o problema. Se eu sair de cena... Nem pensar, ele interrompeu pegando suas mãos. Não vou deixar uma pessoa desequilibrada ditar nossas vidas. Os meninos precisam de você. Eu preciso de você. O olhar que trocaram estava carregado de promessas não ditas. Eduardo se inclinou, roçando os lábios nos dela delicadamente. Vamos superar isso juntos, murmurou contra sua boca. Na manhã seguinte, Cecília Monteiro chegou inesperadamente para o café da manhã, trazendo croissants de uma padaria francesa, que os gêmeos adoravam. A atmosfera estava estranhamente amigável, com a matriarca ajudando Juliana a preparar a mesa. Eles estão cada vez mais parecidos com Eduardo nessa idade, comentou Cecília, observando os netos correndo pela sala. A mesma energia inesgotável e a mesma teimosia, acrescentou Juliana com um sorriso. Você parece conhecê-los muito bem. Depois de 3 anos juntos, seria difícil não conhecer. Cecília observou a jovem com atenção. Sabe, Juliana, quando meu marido faleceu, pensei que nunca mais veria Eduardo realmente feliz. Mesmo antes da partida de Carolina, ele sempre foi muito fechado, muito focado no trabalho. Ela fez uma pausa. Nas últimas semanas vi um brilho nos olhos dele que não via há anos. Juliana sentiu o rosto esquentar. Os meninos têm esse efeito nele. Não são só os meninos. Querida, Cecília sorriu levemente. Não sou cega. Antes que Juliana pudesse responder, Eduardo entrou na cozinha, surpreso com a presença da mãe. Aqui devemos a honra, mãe. Não posso mais visitar meus netos? Ela respondeu, fingindo-se ofendida. Além disso, precisamos conversar sobre o aniversário de Juliana. Eduardo franziu o senho, confuso. Seu aniversário está chegando? Perguntou a Juliana. Próxima semana, ela confirmou. Mas não é nada demais, não precisa... Nonsense, interrompeu Cecília. 26 anos merece uma celebração. Estava pensando em um jantar em família lá em casa. Algo pequeno, elegante. Eduardo e Juliana trocaram olhares surpresos. Essa mudança repentina no comportamento de Cecília era inesperada e, francamente, um pouco suspeita. Seria adorável, Juliana respondeu cautelosamente. Perfeito. Sexta-feira, às 8. Eduardo, traga um bom vinho. Cecília bateu palmas, satisfeita. Agora, quem quer croissant? Após o café, enquanto Eduardo acompanhava a mãe até a porta, não pôde conter a curiosidade. O que está tramando, mãe? Cecília ajustou o cachecol com dignidade. Não estou tramando nada. Apenas tentando conhecer melhor alguém que claramente é importante para você e meus netos. Essa mudança é muito repentina. Semana passada você praticamente a acusou de ser uma caça-fortunas. Uma mãe tem o direito de mudar de opinião, ela respondeu serenamente. Observei como ela é com as crianças. Como vocês são juntos. Talvez eu estivesse enganada. Eduardo estudou o rosto da mãe, procurando sinais de mentira. Só não quero que Juliana se sinta desconfortável. Prometo me comportar. Cecília garantiu, dando um beijo na bochecha do filho. Até sexta. Na noite da sexta-feira,
O casarão dos Monteiro, no Morumbi, resplandecia sob luzes suaves. O jantar foi servido no terraço coberto, com vista para o jardim iluminado. Para a surpresa de Juliana, Cecília fizera um esforço genuíno. Seu prato favorito estava no menu. Havia flores que ela mencionara gostar casualmente em uma conversa anterior. E até mesmo os gêmeos estavam excepcionalmente bem comportados, como se tivessem recebido instruções especiais da avó. Tudo está maravilhoso. Senhora Monteiro, Juliana comentou durante a sobremesa. Obrigada por este jantar. Cecília, querida, acho que já podemos dispensar as formalidades. Eduardo observava a interação com crescente espanto. Nunca vira sua mãe tão acolhedora com alguém fora do círculo familiar. Após o jantar, enquanto Eduardo e os gêmeos exploravam a antiga coleção de jogos de tabuleiro do sótão, Cecília conduziu Juliana ao seu escritório particular, um aposento elegante decorado com antiguidades e fotos de família. Tenho algo para você, disse, retirando uma pequena caixa de veludo de uma gaveta. Era da minha mãe. Depois passou para mim e eu sempre pensei em dar à esposa de Eduardo algum dia. Juliana sentiu o coração disparar quando Cecília abriu a caixa, revelando um delicado broche de safiras e diamantes. É lindo. Mas eu não posso aceitar algo tão valioso e significativo. Considere um empréstimo. Então, Cecília insistiu, prendendo o broche na blusa de Juliana. Para usar esta noite. O gesto era tão inesperadamente afetuoso que Juliana sentiu lágrimas nos olhos. Talvez estivesse errada sobre Cecília. Talvez a matriarca realmente estivesse aceitando-a como parte da família. A noite prosseguiu com jogos de tabuleiro, risadas e até mesmo Cecília, compartilhando histórias embaraçosas da infância de Eduardo, para deleite dos gêmeos e constrangimento do pai. Quando chegou a hora de irem embora, Juliana sentia-se verdadeiramente parte da família pela primeira vez. No carro, a caminho de casa, Eduardo sorria enquanto dirigia. Nunca vi minha mãe tão calorosa. O que você fez com ela? Juliana riu. Nada. Acho que ela só precisava de tempo. Bem, seja o que for, estou impressionado. Ele estendeu a mão, entrelaçando seus dedos aos dela. Foi uma noite perfeita. De volta ao apartamento, após colocar os gêmeos, exaustos e felizes, na cama, Juliana foi ao quarto para trocar de roupa. Removeu cuidadosamente o broche que Cecília lhe emprestara, guardando-o na caixa de veludo. Enquanto se preparava para dormir, repassava mentalmente a noite surpreendente, sentindo uma onda de esperança pela primeira vez em semanas. O som de vozes exaltadas na sala a despertou de seus devaneios. Vestindo rapidamente um roupão sobre o pijama, correu para ver o que acontecia. Na sala encontrou Eduardo e Cecília em pé, ambos parecendo profundamente perturbados. Numa das poltronas, uma empregada da casa no Morumbi aguardava nervosamente. O que está acontecendo? Juliana perguntou preocupada. Quando Eduardo se virou para ela, seu rosto estava pálido, os olhos duros como nunca o vira antes. Meu broche de safiras desapareceu, Cecília respondeu a voz trêmula. Regina aqui diz que o viu pela última vez quando o mostrei a você no escritório. Juliana sentiu o sangue gelar nas veias. Mas está aqui, disse, correndo de volta ao quarto. Retornou segundos depois com a caixa de veludo, abrindo-a para mostrar o broche. A senhora me emprestou, lembra? Cecília olhou para a joia com uma expressão enigmática. Eu mostrei a você, querida. Não emprestei, mas que a senhora o colocou na minha blusa. Juliana insistiu, confusão e pânico crescendo dentro dela. Disse que era um empréstimo para usar esta noite. Acho que houve um mal-entendido, Cecília respondeu, sua voz subitamente fria. Mostrei a joia como parte de um tour pelo escritório, mas depois a guardei na gaveta da escrivaninha. Ou pelo menos pensei ter guardado. Juliana olhou para Eduardo, esperando apoio, mas encontrou apenas dúvida em seus olhos. Eduardo, você não acredita que eu... Sua voz falhou. Juliana, apenas explique como o broche veio parar com você. Ele pediu, seu tom cuidadosamente neutro. Já expliquei. Sua mãe me deu como um empréstimo para a noite. Lágrimas começavam a formar-se em seus olhos. Por que eu mentiria sobre isso? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Cecília recuperou o broche com mãos ligeiramente trêmulas. Talvez seja melhor irmos todos dormir, sugeriu, sua voz mais gentil agora. Estamos todos cansados,
e tenho certeza que há uma explicação razoável. Quando a matriarca e a empregada saíram, Juliana e Eduardo permaneceram na sala, um abismo invisível crescendo entre eles. Você não acredita em mim, ela constatou, a voz embargada. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, claramente conflitado. Eu quero acreditar, Juliana, mas minha mãe nunca mentiria sobre algo assim. Eu também não. Ela exclamou, a dor da desconfiança dele queimando como ácido. Em 3 anos, alguma vez dei motivo para você duvidar da minha honestidade? Não, mas o quê? Ela é sua mãe, então automaticamente está certa, mesmo depois de tudo o que passamos juntos. Eduardo parecia genuinamente dividido. Preciso de tempo para entender o que aconteceu, Juliana. Tudo isso é conveniente, ela completou amargamente. Sua mãe finalmente me aceita. Me convida para um jantar, me mostra uma joia de família e, de repente, sou acusada de roubá-la. Não vê o que está acontecendo? Está sugerindo que minha mãe armou tudo isso? Não sei. Talvez... Juliana parou, uma compreensão súbita iluminando seu rosto. Fernanda, ela pode ter manipulado sua mãe de alguma forma. Eduardo suspirou pesadamente. Juliana, sei que estamos todos assustados com essa situação, mas nem tudo é conspiração. Às vezes as pessoas simplesmente se confundem. Estou confusa agora, ela respondeu, lágrimas escorrendo livremente. Confusa sobre como você pode duvidar de mim depois de tudo. Ela virou-se para sair, mas Eduardo segurou seu braço. Juliana, por favor, vamos conversar sobre isso amanhã quando estivermos mais calmos. Ela puxou o braço, libertando-se de seu toque. Não haverá amanhã, Eduardo. Não para nós. As palavras saíram antes que pudesse contê-las, mas ao ver o choque no rosto dele, soube que eram verdadeiras. A confiança era tudo para ela. Sem isso, não havia fundação para construir nada. O que está dizendo? Estou dizendo que vou embora. Amanhã de manhã isso... Ela gesticulou entre eles. Gray acabou antes mesmo de começar. E os meninos? Ele perguntou, a voz subitamente rouca. O pensamento de deixar Rafael e... Miguel fez o coração de Juliana se contrair dolorosamente. Eles eram como filhos para ela, mas permanecer naquela casa, sob suspeita, seria ainda mais doloroso. Encontre outra pessoa para cuidar deles, respondeu, cada palavra custando um pedaço de sua alma. Alguém em quem você realmente confie. Naquela noite, enquanto arrumava suas coisas, Juliana chorou silenciosamente. Não pelo emprego perdido, nem pelo romance abortado, mas pelo amor dos 2 meninos que teria que deixar para trás. O único consolo em seu coração despedaçado era saber que, pelo menos, Eduardo estava presente na vida deles agora. Na manhã seguinte, ela encontrou os gêmeos na cozinha, já arrumados para a escola. Ao ver suas malas no corredor, os meninos imediatamente compreenderam. Você vai embora? Miguel perguntou, lágrimas já brilhando em seus olhos. Juliana ajoelhou-se, ficando na altura deles. Preciso ir, queridos. Mas isso não significa que não amo vocês, entenderam? Sempre vou amar. Foi o papai que fez você ir embora? Rafael questionou, a voz tremendo. Não, foi uma escolha minha. A mentira piedosa saiu facilmente. Às vezes, adultos precisam tomar decisões difíceis. Mas você é nossa família, Miguel soluçou, jogando-se em seus braços. Juliana abraçou os 2 com força, permitindo-se este último momento de conexão. E sempre serei. Não importa onde eu esteja. No quarto dos meninos, ela deixou 2 pequenos embrulhos sobre as camas, presentes que comprara para o Natal ainda distante. Dentro, pulseiras de amizade feitas à mão, uma tradição que começara no primeiro ano com eles. Eduardo permaneceu na porta, observando silenciosamente a despedida. Quando os gêmeos finalmente se acalmaram, ele os enviou para escovar os dentes. Não precisa fazer isso, disse a Juliana quando ficaram sozinhos. Preciso sim. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, para a paz deles. E a minha? E se eu disser que acredito em você? Juliana o encarou vendo a sinceridade em seus olhos. Tarde demais, respondeu suavemente. Se você realmente acreditasse em mim, nunca teria hesitado ontem à noite. Eduardo não respondeu, porque sabia que ela estava certa. E enquanto a observava sair pela porta, carregando apenas 2 malas e o coração quebrado, sentiu como se uma parte essencial de sua família,
estivesse partindo junto com ela. O apartamento nos Jardins transformou-se em um espaço irreconhecível nas semanas seguintes à partida de Juliana. O silêncio pesava como uma entidade física, quebrado apenas pelo choro noturno de Miguel e pelos suspiros constantes de Rafael. Eduardo tentava compensar a ausência, chegando mais cedo do trabalho, contratando uma nova babá altamente recomendada, Dona Aparecida, uma senhora experiente de 60 anos, e organizando passeios nos fins de semana. Nada funcionava. Por que vocês não comem? Perguntou certa noite, observando os gêmeos brincarem com a comida sem interesse. Dona Cida fez lasanha, o prato favorito de vocês. Não é do jeito que a Ju fazia, respondeu Rafael, empurrando o prato para longe. A Ju colocava manjericão por cima, completou Miguel, e deixava a beirada mais crocante. Eduardo suspirou. Era sempre assim agora. Cada detalhe, cada atividade, cada canto do apartamento carregava a lembrança de Juliana. Os meninos não deixavam ninguém esquecer sua ausência, como sentinelas guardando a memória dela. À noite, depois de tentar sem sucesso fazer os gêmeos dormirem, eles agora insistiam em ficar juntos no mesmo quarto. Eduardo retirou-se para seu escritório com um copo de uísque. Estava exausto, mas o sono não vinha mais facilmente. Abriu seu laptop para trabalhar, mas seus olhos continuavam desviando para a janela, onde conseguia ver um pedaço do céu estrelado de São Paulo. Onde estaria ela agora? Estaria bem? As perguntas o atormentavam constantemente, mas seu orgulho o impedia de ligar. Afinal, fora Juliana quem decidira partir, quem cortara todos os laços. O telefone tocou, arrancando-o de seus pensamentos. Era sua mãe. Como estão os meninos? Cecília perguntou, sua voz transmitindo preocupação genuína. Mal, Eduardo respondeu sinceramente. Não comem direito, não dormem bem, não sorriem mais. Crianças são resilientes, filho. Vão superar. Não tenho tanta certeza. Ele tomou um gole de uísque. Eles a amavam, mãe. Como se ela fosse a mãe deles, Cecília completou suavemente. Um silêncio pesado caiu na linha. Mãe, Eduardo começou hesitante. Aquela noite, tem certeza que não entregou o broche para Juliana usar? Cecília demorou a responder. Eduardo, já conversamos sobre isso. Por que está voltando ao assunto? Porque nada faz sentido. Juliana nunca mentiu para mim antes. E ela parecia tão convicta. Pessoas que mentem bem costumam parecer convictas, Cecília respondeu, um tom defensivo em sua voz. Ou talvez estivessem falando a verdade. Eduardo rebateu. Mãe, você disse que estava tomando seu remédio para enxaqueca naquela noite. Aquele que às vezes afeta sua memória de curto prazo. Está sugerindo que eu imaginei tudo? Que acusei injustamente aquela moça? Não sei o que pensar mais, ele confessou. Só sei que minha família está desmoronando e preciso entender o que realmente aconteceu. Após desligar, Eduardo permaneceu imóvel, contemplando o líquido âmbar em seu copo. Uma semana após a partida de Juliana, a diretora da escola, Marisa Campos, ligara com uma informação perturbadora. A denúncia anônima contra Juliana havia sido rastreada. Vinha de um telefone público perto da casa de sua mãe, no Morumbi. A coincidência era perturbadora demais para ignorar. Mas por que sua mãe faria algo assim? Cecília podia ser rígida e protetora, mas nunca cruel. A menos que uma suspeita começou a formar-se em sua mente. Pegou o telefone novamente, ligando para Marcos Tavares, o investigador particular. Preciso que investigue uma possível conexão entre minha mãe e Fernanda Teixeira. Na manhã seguinte, as olheiras profundas sob os olhos de Eduardo evidenciavam outra noite insone. Enquanto preparava o café da manhã dos gêmeos, uma tentativa desajeitada de fazer panquecas como Juliana, seu celular vibrou com uma mensagem de Marcos. Informação urgente. Podemos nos encontrar hoje? O dia passou lentamente, com Eduardo distraído nas reuniões, seus pensamentos sempre voltando para a mensagem enigmática. Finalmente, ao entardecer, encontrou-se com o investigador em um café discreto no bairro Pinheiros. O que descobriu? Marcos deslizou uma pasta pela mesa. Sua mãe e Fernanda Teixeira se encontraram pelo menos 2 vezes nas últimas semanas. Uma vez no jardim do museu, outra na casa dela no Morumbi.
Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Tem certeza? Absoluta. Tenho fotos, registros de entrada no condomínio, tudo aqui. Ele apontou para a pasta. Há mais. Encontrei evidências de que Fernanda esteve observando seu apartamento por semanas. Ela alugou um flat no prédio em frente, com vista direta para sua sala. Meu Deus, Eduardo murmurou, compreendendo como a foto do beijo tinha sido obtida. Sua mãe sabia sobre isso? Não posso afirmar com certeza, mas pelos registros das câmeras de segurança do condomínio dela, Fernanda a visitou na tarde antes do jantar de aniversário da senhorita Borges. Eduardo fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e desespero. Ela manipulou minha mãe e eu. Eu deixei Juliana ir embora. Há mais uma coisa que você deveria saber. Marcos continuou seu tom grave. A escola entrou em contato com a polícia sobre aquela denúncia anônima contra a senhorita Borges. Aparentemente, houve outras denúncias similares contra outros funcionários da escola. Todas falsas. Todas rastreadas para telefones públicos diferentes, mas com o mesmo padrão de escrita. Fernanda? Provavelmente. E isso constitui crime de calúnia e difamação. Eduardo levantou-se abruptamente. Preciso encontrar Juliana. Consertar isso. Já cuidei disso, Marcos respondeu entregando-lhe um cartão. Ela está trabalhando aqui, como auxiliar de professora. Começou há 2 semanas. O endereço indicava uma creche municipal na zona leste de São Paulo, muito longe do luxo dos jardins. Chegando em casa, Eduardo encontrou sua mãe na sala, conversando com os gêmeos. Sua expressão ao vê-lo denunciava que sabia que algo estava errado. Meninos, por que não vão brincar no quarto um pouco? Preciso conversar com a vovó. Quando as crianças saíram relutantemente, Eduardo jogou a pasta na mesa de centro. Quando pretendia me contar sobre seus encontros com Fernanda Teixeira, Cecília empalideceu visivelmente. Eduardo, eu posso explicar. Por favor, explique. Explique por que se encontrou secretamente com uma mulher que está perseguindo minha família. Explique por que mentiu sobre o broche. Eu não menti sobre o broche. Cecília protestou. Aquela moça o pegou sem permissão. Pare, mãe. Eduardo elevou a voz. Algo raro em seu relacionamento com Cecília. Fernanda a manipulou. Plantou dúvidas sobre Juliana. Fez você desconfiar dela. Não foi assim, Cecília insistiu, mas seu tom já não carregava a mesma convicção. Fernanda só me alertou para observar melhor o comportamento dela. E por acaso mencionou que vinha perseguindo Juliana por semanas? Que fez denúncias falsas contra ela na escola? Cecília pareceu genuinamente surpresa. O quê? Não, ela nunca. Ela disse que estava preocupada com você, com os meninos. Ela está obcecada, mãe. É perigosa. E você a deixou entrar na sua casa, permitiu que ela envenenasse sua mente contra alguém que só trouxe bem para nossa família. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos da matriarca. Eu só queria proteger vocês. Desde que Carolina se foi, tenho tanto medo de ver você se machucar novamente. Bem, parabéns, Eduardo respondeu amargamente. Conseguiu exatamente o oposto. Graças a essa manipulação, perdi a única pessoa que fez esta casa parecer um lar, novamente. Naquela noite, após uma longa conversa com sua mãe, que finalmente admitiu ter sido influenciada por Fernanda, e que sim, talvez tivesse realmente emprestado o broche a Juliana, e esquecido devido aos medicamentos, Eduardo sentou-se com os gêmeos para uma conversa séria. O que vocês acham de visitarmos a Ju amanhã? Os olhos dos meninos, tão parecidos com os de Carolina, iluminaram-se instantaneamente. Ela vai voltar para casa? Perguntou Miguel esperançoso. Não sei, filho, Eduardo respondeu honestamente. Fiz algo muito errado. Duvidei dela quando deveria ter confiado. Nem todas as desculpas do mundo podem consertar isso facilmente. Mas você vai pedir desculpas, né? Insistiu Rafael. Vou pedir para ela voltar. Mas a decisão será dela. Na manhã seguinte, depois de deixar os gêmeos na escola, Eduardo dirigiu até a Zona Leste, o coração batendo aceleradamente enquanto navegava por ruas desconhecidas. A creche Raio de Sol era um prédio simples, mas bem cuidado, com desenhos infantis decorando as paredes externas. Após identificar-se na recepção, foi conduzido até um pátio interno, onde crianças pequenas brincavam sob supervisão de algumas educadoras. Foi ali que a viu. Juliana estava sentada em um pequeno banco,
ajudando uma menina de cerca de 4 anos a amarrar o cadarço do tênis. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples e usava um avental colorido sobre roupas casuais. Mesmo à distância, Eduardo notou que ela parecia mais magra, com leves olheiras sob os olhos, mas seu sorriso ao interagir com as crianças permanecia genuíno. Quando finalmente olhou para cima e o viu, o sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de choque. Ju, tem um moço querendo falar com você, anunciou uma colega, desnecessariamente. Juliana levantou-se lentamente, dizendo algo para a criança antes de aproximar-se. O que está fazendo aqui? Perguntou sem cumprimentá-lo. Precisava te ver, conversar. Eduardo hesitou. Você está bem? Estou trabalhando, ela respondeu, evitando a pergunta. Este não é um bom momento. Quando seria? Juliana suspirou olhando para o relógio. Meu intervalo é em 20 minutos. Podemos conversar brevemente no café da esquina. Aqueles 20 minutos foram uma eternidade. Eduardo esperou no pequeno café, observando pessoas comuns indo e vindo, uma realidade tão distante de seu mundo corporativo nos jardins. Quando Juliana finalmente entrou, parecendo desconfortável e reservada, ele percebeu o quanto seu orgulho havia custado. Como estão os meninos? Foi a primeira pergunta dela, enquanto sentava-se com uma xícara de café simples, sentindo sua falta. Todos estamos. Juliana assentiu, evitando seu olhar. O que você quer, Eduardo? Tenho apenas 15 minutos. Ele respirou fundo. Descobri tudo. Sobre Fernanda manipulando minha mãe, sobre as denúncias falsas, sobre como ela nos observava. Isso deveria me surpreender? Juliana perguntou com amargura. Eu disse que ela estava por trás de tudo. Eu sei. E deveria ter acreditado em você. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, mas não ousou tocar a dela. Juliana, vim pedir perdão. Por duvidar de você, por não te defender, por deixar você ir embora. Ela finalmente olhou diretamente para ele, seus olhos marejados. Sabe o que mais doeu? Não foi perder o emprego, nem mesmo me afastar dos gêmeos. Foi perceber que, apesar de tudo o que vivemos, você não confiava em mim. Não realmente. Eu estava confuso. Eduardo tentou explicar. Era minha mãe de um lado, você do outro. E você escolheu a versão dela, Juliana completou, mesmo sabendo que ela tomava medicação que afetava sua memória. Eduardo abaixou a cabeça envergonhado. Não há desculpa para isso. Só posso dizer que me arrependo profundamente. Um silêncio pesado caiu entre eles. Os gêmeos perguntam por você todos os dias, ele continuou. Rafael guarda os bilhetes que você deixou em uma caixinha especial. Miguel dorme com a pulseira que você deu. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Juliana. Também sinto falta deles. Todos os dias. Volte para nós, Eduardo pediu, sua voz quase um sussurro. Por favor. A casa não é a mesma sem você. Juliana enxugou as lágrimas com as costas da mão. Não é tão simples, Eduardo. A confiança, uma vez quebrada, não se conserta facilmente. Estou disposto a tentar, a fazer o que for preciso para recuperá-la. Ela o estudou por um momento, como se avaliasse sua sinceridade. E sua mãe, Fernanda? Minha mãe está devastada ao perceber como foi manipulada. Ela quer se desculpar pessoalmente com você. Ele hesitou antes de continuar. Quanto a Fernanda, registrei um boletim de ocorrência. Há provas suficientes para uma medida protetiva contra ela. Juliana assentiu lentamente. Preciso pensar, Eduardo. Não posso simplesmente abandonar esses pequenos. Ela fez um gesto indicando a creche. Eles também contam comigo agora. Entendo. Eduardo não conseguiu esconder a decepção em sua voz. Mas, por favor, ao menos visite os gêmeos. Eles sentem tanto sua falta. Isso eu posso fazer, ela respondeu com um pequeno sorriso, o primeiro desde que se encontraram. No fim de semana, talvez. Era menos do que ele esperava, mas mais do que merecia, pensou Eduardo enquanto observava Juliana voltar para a creche. Era um começo. Durante as semanas seguintes, Eduardo provou sua determinação. Todos os dias, após deixar os gêmeos na escola, dirigia até a Zona Leste para visitar Juliana na creche. Inicialmente, ela mantinha distância, aceitando apenas breves conversas durante seus intervalos. Mas gradualmente, à medida que ele continuava aparecendo, a reserva dela começou a derreter. Eduardo não apenas visitava, ele se envolvia.
Ajudou a consertar brinquedos quebrados, pintou paredes, organizou uma campanha de doação de livros entre seus colegas executivos. Os funcionários da creche, inicialmente desconfiados do homem de terno, que parecia deslocado naquele ambiente simples, começaram a aguardar suas visitas, impressionados com sua disposição de literalmente sujar as mãos pelo bem das crianças. Em casa, transformou o quarto de Juliana em um santuário intocado esperando seu retorno. Os gêmeos, renovados pela visita dela no primeiro fim de semana, fizeram um calendário contando os dias até o próximo encontro. Cecília, por sua vez, escreveu uma longa carta de desculpas a Juliana, explicando como havia sido manipulada e implorando por uma chance de reconstruir a relação. Acompanhou a carta com uma caixa contendo o broche de safiras, não como empréstimo, mas como presente permanente. Numa tarde chuvosa, enquanto ajudava a reorganizar a pequena biblioteca da creche, Eduardo e Juliana encontraram-se sozinhos pela primeira vez em semanas. Por que continua vindo aqui? Ela perguntou finalmente, a curiosidade superando a reserva. Porque é onde você está, ele respondeu simplesmente. Isso não faz sentido. Você poderia estar trabalhando, fazendo coisas mais importantes. Nada é mais importante agora do que mostrar a você todos os dias que estou comprometido, que não vou desistir. Juliana sorriu levemente. Você está diferente. Estou tentando ser a pessoa que você merece, Eduardo admitiu. Alguém que coloca a família em primeiro lugar, que não tem medo de mostrar o que sente, que luta pelo que é realmente importante. Ela o estudou por um momento. E o que é realmente importante para você, Eduardo? Você. Ele respondeu sem hesitar. Você, Rafael e Miguel, nossa família. A palavra nossa pairou no ar entre eles, carregada de significado. Lentamente, Juliana deu um passo em sua direção. Ainda tenho medo, confessou. Medo de confiar novamente, medo de me machucar, eu sei. E só posso prometer que farei tudo ao meu alcance para nunca mais trair essa confiança. Eduardo estendeu a mão e, desta vez, ela a aceitou. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, ela concordou. Fora da creche, uma figura observava a cena através da janela embaçada pela chuva. Fernanda Teixeira, usando óculos escuros e um chapéu para disfarçar, cerrou os punhos ao ver Eduardo e Juliana de mãos dadas. O plano com Cecília Monteiro havia falhado espetacularmente, mas ela não estava pronta para desistir. Aproveite enquanto pode, murmurou, afastando-se antes que alguém notasse sua presença. O jogo não havia terminado. De fato, estava apenas entrando em sua fase mais perigosa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Juliana, Eduardo e os gêmeos tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais jornadas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial, com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se esta história de família, confiança e amor verdadeiro os emocionou, não deixem de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e as transformações que o amor pode realizar. Compartilhem nos comentários qual momento desta história mais tocou vocês. Foi a coragem de Juliana? A transformação de Eduardo? Ou talvez o amor incondicional dos gêmeos? Estamos ansiosos para ler suas impressões e continuar esta jornada juntos.